1935, a Grande Depressão está esmagando a alma dos Estados Unidos. A pobreza é uma doença que se espalha mais rápido do que qualquer vírus. Agora, imagina que no meio de toda essa escuridão real, existe algo antigo, cósmico e faminto observando das sombras. A gente sempre associou Pennywise àquela clássica imagem dos anos 80. Crianças andando de bicicleta no subúrbio, o terror se escondendo atrás da cerca branca perfeita. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayla Moitinho e hoje a gente vai destrinchar absolutamente tudo que a gente já sabe. As informações mais recentes, os segredos da recém-confirmada segunda temporada de It's Welcome to Derry. E se você achou que a primeira temporada foi pesada, se prepara porque a HBO decidiu que vai levar a gente para uma era mais sombria da história americana. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu for lançando aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. Mas a verdade é que a coisa não precisa de uma cidade feliz, né? Na verdade, ela prefere quando a carne já tá temperada com desespero. E é exatamente para esse abismo que a segunda temporada de It's Welcome to Derry vai arrastar a gente. Um mergulho no passado sangrento da cidade, onde não tem conforto, onde não tem bicicletas e onde um bando de ladrões de banco conhecido como Gangue Bradley tá prestes a descobrir que em Derry as munições não servem de nada contra uma coisa que rasteja nos esgotos. Bora colocar as cartas na mesa pra gente se situar desse pesadelo. A primeira temporada de Welcome to Derry, na verdade, não foi só um sucesso, tá? Ela foi um fenômeno absoluto. Todo mundo falava sobre essa série. A gente tá falando de mais de 6 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, só nos 3 primeiros dias através da HBO. Mas como Hollywood adora torturar quase tanto quanto o nosso próprio Pennywise, a renovação para a segunda temporada ficou em um limbo angustiante por um tempo. Inclusive, a Bárbara Maschietti até tentou acalmar os ânimos em uma entrevista, dizendo que eles não precisavam de um anúncio apressado de luz verde, porque a série era claramente boa e que as pessoas estavam assistindo. E adivinha só, a paciência compensou, gente. A HBO acaba de oficializar a segunda temporada e o time de roteiristas, que agora conta com o Brad Caleb Kane como showrunner único, já tá trabalhando a todo vapor. O grande problema aqui, a genialidade narrativa, é que a gente vai ter um salto temporal. A gente não vai avançar. A gente vai voltar mais 27 anos no ciclo de alimentação da criatura, que eu já comentei aqui pra vocês, que a gente sai da Guerra Fria e da paranoia militar de 1962 e a gente cai de paraquedas direto em 1935. Agora, por que isso muda tudo? Porque o mistério central dessa nova temporada não é apenas sobre como o Pennywise acorda, mas sim como ele constrói tragédias em larga escala para se alimentar. O Andy Muschietti confirmou que o núcleo dessa história toda, dessa temporada, vai ser o massacre da Gangue Bradley, um grupo de assaltantes de banco que, por azar do destino, decide parar em Derry para comprar munições, reabastecer e acaba encontrando algo infinitamente pior do que a polícia. E o problema que a série vai investigar é: até que ponto os eventos catastróficos de Derry são acidentes e até que ponto eles são um teatro arquitetado pelo palhaço dançarino para alimentar sua fome insaciável. Agora, bora colocar uma lupa de detetive e analisar profundamente o que esse cenário de 1935 significa para a franquia. Primeiro, esquece todo o clichê Stephen King que a gente ama. A gente não vai ter o Clube dos Otários. A gente não vai ter crianças deslocadas explorando a floresta. E como o próprio Andy Muschietti pontuou perfeitamente, não tem conforto suburbano. A situação é calamitosa, as pessoas são muito pobres e estão lutando para sobreviver. E isso altera completamente o jeito do horror. Quando a ameaça diária já é a fome e a miséria, um monstro comendo crianças é o golpe de misericórdia em uma comunidade já fraturada. E aqui entra a Gangue Bradley. Para quem curte true crime, com certeza vocês vão gostar disso. A gangue é fortemente baseada na Brand Gang, da vida real. Os criminosos foram baleados e mortos pela polícia em Bangor. Eu não sei se é assim o nome, tá, gente? Mas é no Maine, é a cidade natal do King e a principal inspiração geográfica para Derry.
Na primeira temporada, a gente teve um vislumbre desse passado quando os militares, em 1962, encontraram o carro cheio de furos de bala e os restos esqueléticos da gangue nos túneis subterrâneos. E agora a gente vai ver o ápice dessa violência toda acontecer em tempo real. Mas as tragédias de 1935 não param por aí. Se você leu o livro, você sabe que cada ciclo de despertar do Pennywise é marcado por um desastre gigantesco, e o próprio Masquete jogou uma bomba. Um dos eventos que eles estão planejando adaptar, que provavelmente vai ser na terceira temporada, é a explosão da siderúrgica Kitchener. E a gente tá falando de uma explosão durante uma caça aos ovos de Páscoa que matou 102 pessoas, incluindo 88 crianças. O Pennywise com certeza estava lá se deliciando com o caos. E nos bastidores de desenvolvimento da série, com certeza eles estão permitindo algumas ideias diferentes, pelo jeito. Porque a Barbara Maschietti chegou a brincar com a ideia de fazer um episódio musical inspirado em Annie, o que, conhecendo a bizarrice da mente do palhaço, seria assustadoramente genial. E o Andy Muschietti sugeriu gravar alguns episódios inteiros em preto e branco para capturar a estética crua da Era da Depressão. E o elenco? Bom, como a gente vai voltar 27 anos, é difícil que a maioria dos atores de 1962 retorne no mesmo papel. Mas a gente viu alguns flashbacks de 1935 na primeira temporada, focando na Ingrid, a filha do Bob Gray original, o homem que tinha a identidade e forma de palhaço e a criatura roubou e começou a imitar. Então eu acho que pode voltar e mostrar um pouco de como ela conviveu com todos os eventos ruins que aconteceram. E claro, a gente precisa falar dele, o Bill Skarsgård. Embora ainda não exista um letreiro neon piscando o nome dele no elenco oficial da segunda temporada, o Andy Muschietti já garantiu que a presença do Pennywise é contínua e absoluta. Mas aqui vai um detalhe. O Pennywise não vive o tempo de forma linear como a gente. Para ele, passado, presente e futuro são uma linha reta. São um emaranhado de ecos acontecendo simultaneamente, e ele percebe todas as suas vítimas ao mesmo tempo. E é exatamente essa biologia alienígena da criatura que leva a gente ao ponto mais denso da nossa análise. E agora a gente chega na parte onde a gente abandona as ruas de Derry e viaja direto para o macroverso, porque para a gente entender o universo, os eventos de 1935, a gente precisa entender a questão cósmica da obra de Stephen King. A Gangue Bradley, a explosão da siderúrgica, o pânico absoluto em 1935, nada disso é coincidência. Existe um padrão de comportamento aqui. Como eu analisei anteriormente, o Pennywise não é apenas um caçador oportunista que sai do buraco para eliminar algumas crianças e depois fugir. O Pennywise é um fazendeiro. Ele não habita Derry por acaso. Ele transformou a cidade inteira no seu curral particular. Ele planta sementes de apatia nos adultos, ele normaliza o racismo e a violência e ele espera as emoções fermentarem. Para ele, o medo salga a carne, como eu falei anteriormente. Na década de 1930, durante a Depressão, a cidade já estava salgada pelo desespero econômico. O Pennywise só precisou orquestrar a violência da Gangue Bradley para acolher o medo puro. E ele faz isso brincando com as barreiras da nossa realidade. Lembra quando a gente conversou aqui no canal sobre o experimento militar na base aérea de Derry e a habilidade também do Dick Hallorann? A gente discutiu como Derry não é apenas o covil de um monstro, mas sim um lugar onde diferentes dimensões, universos paralelos ou realidades se encontram. É uma cicatriz na realidade conhecida como Teenie, que é exatamente do Stephen King, onde as fronteiras entre universos são finas e frágeis. É inteiramente plausível que a carnificina da Gangue Bradley em 1935 tenha sido um dos eventos chaves para enfraquecer essa barreira dimensional. O Pennywise precisa de tragédias massivas para manter Derry isolada psiquicamente do resto do mundo, criando um nevoeiro mental na população, para que ninguém investigue o sumiço das crianças. A matança da gangue não foi só um tiroteio, foi um ritual inconsciente que alimentou as Deadlights. E assim,
a percepção do tempo do Pennywise torna isso 1000 vezes mais assustador. Como ele vive fora do fluxo temporal, no momento em que ele ataca a gangue Bradley em 1965, ele já sabe de todas as ações militares de 62 e do clube também dos otários em 80. Ele enxerga tudo como um quadro único. A jovem Ingrid, por exemplo, não é um dano colateral. Ela é uma peça de xadrez e um tabuleiro que se estende por séculos. A adoção da persona Bob Gray foi uma escolha tática calculada para gerar a máxima dissonância cognitiva, um ícone da alegria infantil distorcido para devorar a pureza. O horror de 1965 vai nos provar que a humanidade é apenas o gado engordando em um pasto cósmico. A segunda temporada promete ser um pedaço mais sombrio já produzido nesse universo, porque vai misturar o horror indescritível de uma entidade devoradora de mundos com a realidade dura, fria e triste da Grande Depressão, que é uma receita perfeita para o pesadelo absoluto. Quando a panela não tem comida e a carteira tá vazia, lutar contra um palhaço de outro universo parece uma piada de muito mau gosto. E assim, a produção do Andy Muschietti tá desenvolvendo algo que vai muito além do susto pelo susto. A gente está prestes a ver a anatomia do mal, a fundação sangrenta que sustentou Daryl por séculos. E embora a previsão seja para um lançamento no final de 2027, acredite em mim que eu tenho certeza, gente, vai valer a pena toda essa espera. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que o evento de Daryl mais pesado vai ser o da gangue Bradley ou da tragédia das crianças? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for lançando aqui para você. E bom, se você quiser dar aquela ajuda extra aqui no canal, vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos, dependendo do seu nível, lá no grupo de membros. E você recebe todos os vídeos que eu for lançando aqui em primeira mão, antes de todo mundo aqui. Então fica algumas horas para vocês assistirem primeiro e depois eu solto pra galera toda assistir. E não sai daí, porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.